Portanto, vós orareis assim. Como que é para orar? Pai nosso, céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, devedores, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Já oramos? Pode se assentar. Logo que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, em 2013 eu vim estudar inglês. Depois, em 2014, eu voltei para estar numa igreja do Nazareno, lá em Ohio. Ficamos por 1 ano lá. E depois a gente voltou para o Brasil e voltamos para cá só em 2023, 7 anos depois. Mas no tempo que eu estava lá em Ohio, um dia eu comecei a escrever algumas coisas. E os pensamentos que eu tinha era, vou escrever sobre oração do Pai Nosso. E eu comecei a ver comentários bíblicos sobre a oração, comecei a pesquisar, e eu comecei a escrever muitas coisas sobre o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Mas, começando a partir do verso 5, quando diz como se deve orar, então a partir do verso 5 a gente vê que Jesus está ensinando a orar não como hipócritas. Hipócrita é aquela pessoa que veste uma máscara. Então, Jesus está dizendo, olha, quando você for orar, não adianta você colocar uma máscara, não adianta você se esconder, porque Deus tudo vê, Deus sabe todas as coisas. E então, quando você for orar, você faz o quê? Verso 6, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai que te vê em secreto e ele te recompensará. Porque muitos querem orar para serem vistos, querem aparecer. No verso 8 diz, não seja como eles, porque eles já receberam a recompensa deles, mas Deus sabe a necessidade que nós temos. Deus sabe, o vosso Pai sabe que tens necessidade antes de pedir. Antes de você pedir ao Senhor, o Senhor já sabe o que você precisa. Então, nesse tempo eu escrevi algumas coisas que eu quero pensar com vocês. Mas antes disso, logo que eu cheguei aqui na Flórida, o pastor Melvin me apresentou um padrão de oração que ele tem usado por muitos anos. Eles chamam 4 padrões de oração, que eu queria que a Sara pudesse projetar lá para mim, que eu até pus em português, que é bem interessante essa forma de oração, que eu quero dizer para vocês hoje da oração que funciona, a oração que dá certo. Enquanto ela põe lá, ela vai mostrar a importância de orar de acordo com Mateus 6, com a oração do Pai Nosso. Então ele começa o Pai Nosso exaltando o nome de Deus. Pai Nosso que estás nos céus, o seu nome é santo, o Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno de adoração, o Senhor é digno de toda a majestade, do império, soberania. É isso aí, eu tinha colocado em português, mandei para o pastor Métio e Sara, mas pode ser isso também. Então ele começa no sentido para cima. A oração começa em direção a Deus. Foi o modelo que Jesus deu para nós. Começar dizendo ao Pai, falando ao Pai, porque é a Ele que nós fazemos, é a Ele que nós oramos. Muitos já começam pedindo. Segundo o texto da oração, o pedido vem a partir do verso 11. Mas o que o Senhor está querendo nos ensinar é que nós devemos começar nossa oração exaltando o nome de Deus. Pai nosso que estás nos céus. É um Pai próximo, não é um Pai distante. Uma das situações que eu vivi na minha família é que eu tinha um pai muito próximo. Então não é difícil para eu entender Deus como Pai, porque meu pai sempre foi próximo, sempre foi perto.
Um segundo movimento é agora um movimento para baixo, que eles chamam de resposta. Ou seja, você ora, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e agora que venha o teu reino. O reino do Senhor quer dizer que haja salvação no meio de Deus, que haja pessoas que conheçam o Senhor Jesus. O reino de Deus, que fala na Bíblia, no Evangelho de João, fala o reino dos céus, o Evangelho de Mateus e Marcos fala sobre o reino de Deus, é o mesmo reino. Os dois são de cima. Que venha o teu reino, quer dizer que Jesus venha. É de cima que vem. É Deus que enviou Jesus para ser o nosso Salvador. E Ele está dizendo que venha o teu reino, que o seu reino se estabeleça na terra, que o Senhor se prostre, que o Senhor renda-se, para que nós possamos nos render também. Foi o que Jesus fez. E então, vamos para o terceiro movimento, que são os pedidos. Aqui o request, são os nossos pedidos de oração. Quando nós começamos a dizer, Senhor, o Senhor sabe aquilo que eu preciso. É isso aí, Sara, obrigado. É isso que eu preciso. O Senhor sabe que eu estou pedindo não para a minha vaidade, mas para as minhas necessidades. E eu tive uma experiência muito interessante, logo que eu cheguei aqui, em 2023, o nosso superintendente pediu para eu cuidar das igrejas de língua portuguesa no nosso distrito. Agora são 142 igrejas. Só que a gente só tinha a nossa. Então o objetivo era começar outras, plantar outras igrejas. E então, um pastor em Melbourne, pastor Joel, disse para mim, olha, eu gostaria de começar um trabalho com brasileiros aqui, e eu não sei como fazer isso, mas ele me mostrou uma região ali perto, que tinha muitos brasileiros. A Embraer, aquela companhia de aviação, tem uma base ali perto, muitos brasileiros, e então eu comecei a sonhar com ele. E depois disso, nós oramos juntos. Nós fomos comer num restaurante brasileiro, lá em Melbourne, e então nós oramos, Senhor, que as portas possam ser abertas para um trabalho de língua portuguesa. Passou um tempo, chegou o pastor Jordan. O pastor Jordan não é nazareno, e ele plantou uma igreja em Melbourne, na nossa igreja do Nazareno. Ele alugou o espaço, e ele então, por 1 ano e meio, está desenvolvendo trabalho lá com os irmãos. Só que há um mês atrás, ele me procurou, nós ficamos muito amigos, tivemos alguns encontros juntos, tivemos o Somos Um lá em Melbourne, que unimos a igreja de Tampa, o pastor Carlos, a nossa aqui, e a igreja de Melbourne, fizemos um culto só em português, foi muito legal a experiência. Então nós temos tido uma amizade muito boa. E ele me falou, olha, eu vou voltar para Portugal, porque ele nasceu no Brasil, morou alguns anos no Brasil e foi para Portugal. O pai dele plantou 7 igrejas lá, e ele depois aposentou e o filho assumiu, o pastor Jordan assumiu a igreja, as 7 igrejas. E então ele está cuidando dessas 7 igrejas e decidiu vir para cá, para plantar uma nova igreja. E ele então me disse, olha, eu vou voltar para Portugal, minha filha está tendo alguns problemas de saúde, e nós decidimos voltar para Portugal. Você não quer... Ele falou inicialmente, ele não tinha decidido ainda ficar em Portugal. Ele falou, você não quer ficar cuidando da igreja por 2 meses até eu voltar? E eu disse a ele, olha, para mim é resposta de oração, porque a gente orou em 2023. E agora você está plantando a igreja e eu creio que é a resposta de oração. Mas passou um tempinho, ele me ligou de volta e disse, pastor, nós não vamos voltar. Aí eu falei, então aí seria um trabalho da igreja Nazareno, não mais da igreja Vida Plena, que a igreja deles se chama Vida Plena. Se os irmãos quiserem ser parte da igreja Nazareno, nós vamos começar o trabalho juntos. Então domingo passado estive lá,
E os irmãos quiseram ser parte da Igreja Nazareno. Então hoje, à noite, nós estamos oficialmente começando um trabalho da Igreja Nazareno em português, em Melbourne. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus! Resposta de oração de 2023 que está acontecendo agora. Quando foi na última terça-feira, eu tive uma reunião com muitos pastores e líderes daqui e do Brasil e o nosso superintendente. Nós conversamos sobre as possibilidades que nós temos para plantar novas igrejas de língua portuguesa aqui na região. Então nós temos visto resposta de oração, porque essa oração eu tenho feito: Senhor, venha o teu reino. Não é o meu reino, não é a minha igreja, eu não tenho cravos nas mãos, eu não morri na cruz, não é minha, não é sua também, é do Senhor. Então, se Ele quer que isso aconteça, vai ser para a glória de Deus. E assim Ele continua: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, aqui é tudo pedido, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Esta é o que eles chamam da prontidão, estar pronto para a batalha. Temos um inimigo que trabalha com tudo que é contra Deus. Esses dias, conversando com a nossa irmã Jen, a Jen Mingoldorf é a nossa professora de inglês da classe de domingo. Ela, se Deus quiser, domingo que vem ela vai dar o testemunho dela. Mas, o que aconteceu? Ela sofreu um acidente muitos anos atrás. E ela me disse: todas as vezes que eu estou fazendo algo para Deus, o inimigo se levanta para impedir o que é de Deus. Quem já teve aula com a Diana aqui? Ela é extraordinária, não é? Mas por 2 domingos já ela não tem conseguido chegar na igreja. Eu falei: estamos orando por você, para que o Senhor possa trazer saúde sobre a sua vida. Mas temos um inimigo que tenta de todas as formas impedir que o reino de Deus avance, que as coisas de Deus possam ir para frente. E então termina voltando para cima. Olha o que diz lá: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então ele começa para cima e termina para cima. Quando nós oramos em nome de Jesus, queremos que o Senhor possa responder a oração, mas voltamos para Ele. Toda oração que nós fazemos em nome de quem tem todo o poder e autoridade, que é o nome de Jesus. Bom, segunda arte que eu acho que já é a próxima, Christian, next one, fala sobre liderar com oração. Quando nós lideramos com oração, nós estamos sendo exemplo para outros. E tem algumas características interessantes dessa vida de oração da liderança, e até é interessante que eu ganhei esse livro na nossa Assembleia Distrital, mas o chefe da minha filha, Júlia, ele é um dos autores do livro. E ele me deu o livro ano passado, eu estou lendo, e agora o pastor Melvin compartilhou na reunião da junta na quinta-feira sobre esse livro também. A importância de ser um líder de oração. Alguém que conduz a oração. Alguém que tem vida de oração. Primeiro, ele fala do frustrado. Aquele que ora e as respostas não vêm, não acontecem. Então ele tenta fazer tudo, mas não tem resposta. O segundo, é aquele que tem um parceiro de oração, ou seja, alguém que ora por ele, mas ele não tem vida de oração. O terceiro fala do autossuficiente, aquele que faz tudo no seu braço. Eu consigo,
eu aqui tenho. E por fim, fala do líder de oração, aquele que tem vida com Deus, que ele exala oração, ele ora, ele busca o Senhor, ele tem relacionamento com o Senhor, e é isso que nós vemos no texto, a intimidade que nós precisamos ter com o Senhor na nossa oração, na nossa vida de oração. E agora eu vou caminhar um pouquinho mais para frente, quando fala, aqui ó, que esta oração é uma oração incomparável. Quando Jesus deixou esse modelo, Ele queria que nós pudéssemos ser pessoas que orem não por um caixote. Agora eu só oro desse jeito, nesse formato, como se fosse uma reza. Não é isso que Jesus está ensinando. O que Ele está ensinando é que seja algo que a gente possa ampliar a oração. Você pode dizer: Pai nosso que estás nos céus, o Senhor é o meu Pai é quem eu amo, a quem eu sirvo, o Senhor é o meu Pai querido, amado. Viu como você pode ampliar a oração? Você não precisa fazer dessa oração só simplesmente uma reza, mas é você ampliar e você buscar ter um tempo de oração diário com Deus. Uma das orações que eu tenho feito, eu mostrei para o pastor Melvin hoje, eu tenho aquele aplicativo da Bíblia, e por causa estamos tentando aprender inglês, né, Daiane? Estamos tentando aprender inglês, mas eu peguei o aplicativo e eu escuto em inglês e falo junto. Então, se a pessoa começa a falar, eu peguei a versão americana, ele começa a falar o texto da palavra de Deus, e eu falo junto com ele, para me facilitar o entendimento. Às vezes alguma palavra eu não consigo pronunciar direito, eu tento melhorar e tudo, mas isso tem me ajudado muito. Mas a importância da gente orar em todo tempo, orar a palavra de Deus. Quando nós oramos a palavra abençoa a nossa vida, ela abençoa o nosso coração, porque a oração, ela é relacionamento. Mas oração não é simplesmente você ficar estático. Ação. Tem que ter ação. Você se comprometer com o Senhor de ter um tempo com Ele durante o dia. Você ouvir a sua voz. Separar um tempo para ouvir a sua palavra. Para ler a sua palavra. Porque o Senhor quer isso de nós. E então, nós podemos pedir o que nós quisermos. Se for de acordo com a vontade de Deus, vai acontecer. Dá-nos o pão de cada dia, o sustento, aquilo que nós precisamos. O detalhe do perdão, quando nós não conseguimos perdoar alguém, isso bloqueia para nós. Não avançamos. Precisamos perdoar. Perdoar é um bom remédio. Conversando com a Samira, que é uma das nossas professoras de inglês também, que ajuda na nossa tradução, que ajuda no louvor. A Samira, ela é psicóloga, e ela dizendo da quantidade de pessoas doentes, doenças da alma. Quando a Bíblia fala de enfermidades, são doenças da alma. Pessoas enfermas da alma, porque não conseguem perdoar. Quando nós perdoamos, nós somos livres, libertos, transformados. Não deixe que a raiz de amargura, como dizem Hebreus, tome conta do seu coração. Eu já contei para vocês que eu levei 10 anos para perdoar uma pessoa. 10 anos para perdoar uma pessoa é muito tempo, gente. Perdoa logo. Só que é difícil você perdoar se você está no mesmo ambiente o tempo todo. É um exercício para nós. Tem alguns que já falam e já resolvem. Outros não. Outros guardam. Fica remoinando aquilo lá. Não consegue perdoar. Isso não te faz bem. Porque no verso 14, olha o que diz o verso 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celeste vos perdoará. Perdoou? Perdão gera perdão. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste, vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quem não perdoa, não é perdoado. Gera o que a Bíblia chama da raiz de amargura. A pessoa fica amarga. É difícil conviver com uma pessoa amarga. Tem uma pessoa na minha classe que nada tá bom. Nada. Eu não consigo, não vai dar certo. É difícil. Difícil conviver com uma pessoa amarga. E por fim, o Senhor nos ensina: não nos deixeis cair em tentação. A tentação não vem de Deus. Deus envia provação para nós, não tentação. A prova é para a gente passar a prova aprovado. A tentação é para nos derrubar. Quem que quer que a gente caia? O diabo. Satanás, ele fica armando situações para nos derrubar, para nos impedir de avançar. E aqui o texto diz para devemos orar: não nos deixes cair em tentação. Porque a tentação vem. Mateus 4, você vai ver, Jesus foi tentado, logo após ser batizado, Jesus foi tentado pelo diabo. E ele usou de artifícios para tentar pegar Jesus em alguma falha. Se você é Deus, tentando gerar dúvidas, tentando não aplicar o contexto da palavra de Deus, que o Senhor iria enviar anjos, né? O Senhor, você pode pular daqui que vai enviar anjos para te proteger. Ele é astuto, sagaz, mas Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em outra versão diz: livra-nos do maligno, ou livra-nos das trevas, livra-nos dos pensamentos malignos, daquilo que o diabo quer tentar contra nós, que o Senhor nos livre, porque o Senhor está conosco. Nós temos vantagem. E ele conclui dizendo: pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. O reino é de Deus, o poder é de Deus, é Ele quem cura, é Ele quem salva, é Ele quem transforma, é Ele quem liberta, é Ele quem age, e a glória é dele. Se tudo que nós fizermos tiver um pouquinho de glória para nós, pode acontecer como o rei lá em Daniel, eu esqueci o nome dele, que foi comido pelos bichos. Nabucodonosor. Eu é que construí tudo isso, eu é que fiz tudo, eu é que... A glória é de Deus, não é nossa. Nesta manhã eu chamo a sua atenção para você voltar a orar mais, voltar a buscar mais o Senhor em oração. Não queira glória para si mesmo. Não fique com raiz de amargura. Não guarde ressentimentos. Tenha uma vida de relacionamento com o Senhor. Vamos ficar de pé. Eu queria que você pudesse orar agora. Pudesse fazer a sua oração. A oração é conversa. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos. E diante de tudo que você ouviu aqui hoje, dizer: Senhor, o Senhor sabe a minha situação hoje. O Senhor sabe onde eu estou. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe o que vai acontecer. O Senhor sabe o futuro. Eu não sei de nada que vai acontecer hoje ainda, mas o Senhor sabe.
E nós queremos que o Senhor seja exaltado na nossa vida, que o Senhor seja aquele que vai nos direcionar para aquilo que vamos enfrentar esses dias. Senhor, nós vamos diante do Teu altar, com o nosso coração obediente à Tua voz, obedecendo o que diz a Tua palavra. Nós queremos nos prostrar diante de Ti, Senhor. Queremos nos render ao Senhor. Sabemos que no meio dos meus irmãos há muitas necessidades, Senhor. E nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua ajuda, Senhor. O Senhor vá à frente. Livra os meus irmãos do mal, Senhor, do maligno, das trevas, das ciladas, do laço do passarinheiro, como diz o Salmo 91. Livra-nos, Senhor, dos pensamentos malignos, daquilo que nos impede de estar na Tua presença. Livra-nos, Senhor, e dá-nos vitória pelo Teu poder. Que o Senhor nos ensine a orar, que o Senhor nos ensine a ver também os resultados da oração, o poder da oração. Como nós dizemos aqui na igreja, orar primeiro, orar sempre. Uma prática nossa, Senhor, de orar sempre. Que o Senhor esteja conosco. Abençoe a cada um dos meus irmãos. E eu quero pedir que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a graça bendita e maravilhosa de Jesus o Filho, que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém.